Fala galera, como é que vocês estão? Prof. Flávia aqui para mais uma aula do meu projeto Trends Química Enem, e onde toda semana eu te trago uma aula diferente sobre um assunto de química diferente e te explico qual é a recorrência desse assunto no Enem, qual é a tendência que esse assunto tem de cair na prova do Enem, se ele cai em questões fáceis, que são as que valem mais, ou se ele cai nas questões mais difíceis, se esse assunto ele é recorrente na prova, ou ele cai só de vez em quando, ou ele quase não cai. E nessa semana nós vamos falar especificamente sobre as reações de oxirredução, que é uma das reações químicas que mais caem no Enem, com um olhar dessas reações a partir dos potenciais de oxidação e de redução. Vocês vão ver que esse é um tipo de questão super padrão da prova e também é muito fácil a gente identificar esse tipo de questão, porque vai vir uma tabela lá com os potenciais muito igual, né? Sempre cai igual essa tabela lá com os potenciais de redução. Vocês vão bater o olho nessa tabela, vocês vão ter certeza que é uma questão padrão sobre potenciais de oxirredução que a gente vai aprender. Mas antes de começar a aula, essa semana a gente tinha uma grande novidade. Eu vou fazer um lançamento de um curso que é o curso sobre questões padrão de química no Enem. Nesse curso não vai ser um curso só de questões, ele é um curso também de aulas, porque as questões padrão, elas partem de assuntos, de mesmos assuntos, né? E esses mesmos assuntos estão nas aulas. Então, eu explico nas aulas os assuntos que caem nessas questões padrão para depois vocês pegarem essa teoria e aplicarem diretamente em questões padrão reais de química. E aí, elas estão divididas ali por tópicos padrão e aí vocês vão ver como de fato o Enem é repetitivo e como de fato a gente tem muito padrão de questão. Por isso que nesta altura do campeonato, neste momento do ano, considerando o dia que estou postando essa aula aqui, né? A gente está se aproximando aí do Enem cada vez mais, estamos chegando próximo ao dia da prova e agora é muito importante que você tenha um estudo muito inteligente, que você tenha estratégia no seu estudo. E uma das estratégias que, sem dúvida nenhuma, te faz aumentar a sua nota é conhecer a prova. E como é que a gente conhece a prova? Não é tendo mais uma aula de teoria ali de química, não é resolvendo mais uma lista de um assunto específico, mas sim entendendo os padrões de questões. Gente, tem questões que muitas vezes parece um copia e cola, é tão parecida que, juro, parece copia e cola. Mas a gente precisa conhecer esses padrões justamente por isso. Vai que na prova você chega lá e você consegue observar esse padrão, você vai acertar a questão com certeza. E eu afirmo pra vocês, galera, a prova de Química do Enem, ela é muito previsível justamente por conta desses padrões. Então, imagina a confiança de chegar no dia da prova do Enem sabendo exatamente o tipo de questão que vai ter lá. Isso dá uma confiança, faz vocês lerem a prova e pensarem, eu sei onde eu tô pisando, eu sei disso, eu já vi isso. E isso, além da confiança, te leva ao acerto. Claro. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um desses padrões, mas quem tá assistindo essa aula já tomou um grande spoiler, porque eu vou lançar esse curso dia 1º de setembro. Segunda-feira vai ser lançado o curso. E onde é que eu vou divulgar tudo sobre o curso? Tanto no meu Instagram, que vocês entram aqui embaixo, ou no TikTok, certo? E também na nossa comunidade Reação Enem, que quem não está participando, envio tudo, links de aulas, materiais, inclusive o material dessa aula, envio tudo aqui nesse grupo. É só se cadastrar que você vai ser encaminhado direto para o grupo da comunidade Reação Enem. E por lá é que eu vou lançar esse curso e eu tô já contando, para além de divulgar essa aula, contando lá também várias estratégias interessantes para essa reta final de estudos para o Enem. E vai ter muita coisa por lá rolando até o dia do Enem, então entra porque não vai faltar conteúdo, vai conseguir estudar com muita estratégia nessa reta final. Então não esqueçam, segunda-feira, dia 1º de setembro, lançaremos o curso de questões padrão Química Enem. E agora vamos falar então da nossa aula, certo? No nosso objetivo, né, que é falarmos então das reações de oxirredução a partir dos potenciais, pessoal. Então, a gente vai olhar quando cai uma questão sobre oxirredução, que é uma das, eu diria até top 3 reações químicas que mais caem no Enem. Oxirredução, combustão, que não deixa de ser um tipo de oxirredução, e neutralização. É top 3 reações que mais caem. E uma das formas de cair essas reações é quando o Enem dá uma tabela assim.
Então, uma das coisas que a gente consegue identificar logo que é um padrão é quando a gente bate o olho e vê essa tabela. Essa tabela sempre vem com semi-reações na coluna da esquerda e na coluna da direita sempre vem com o potencial de redução. Então, aqui a gente tem algumas espécies químicas e os respectivos potenciais de redução. Como que a gente lê potencial? Potencial é a chance que uma dessas espécies químicas, dessas substâncias químicas, tem de sofrer redução. Lembrando que sofrer redução em química é ter o seu número de oxidação diminuindo. Por exemplo, no caso aqui, todas essas semi-reações são de redução. Afinal, os potenciais são de redução. E como é que a gente identifica que é uma redução? Olhem o número de oxidação. O lítio está indo de +1 para 0, quando não tem nada que a substância é uma substância simples, né? Está sozinha ali, o número de oxidação é 0. Em todos os casos é isso, ó, o magnésio vai de 2+ para 0. Ou seja, o número de oxidação está diminuindo, quer dizer que essa espécie, ela está ganhando cargas negativas, ganhando elétrons, por isso que o NOx diminui. E como ela ganha cargas negativas, ela sofre redução. Se a gente for olhar aqui, qual dessas espécies químicas tem a maior chance de sofrer redução? Aqui tem o maior potencial de redução, que dentre todas essas, está aqui, ó, maior potencial de redução é do cobre. O cobre é a espécie que, dentre essas, tem o maior potencial de redução. Ok, e o que é o potencial de oxidação? Gente, uma vez que vocês sabem o de redução e observação, é um padrão do Enem, o Enem sempre vai te fornecer o potencial de redução, nunca o de oxidação. Quando isso acontece, se você quiser saber o de oxidação, você copia todos os números, os valores com o sinal contrário. E aí a gente não pode esquecer que oxidar, se sofrer redução é ganhar elétrons, o NOx diminui, sofrer oxidação é perder elétrons. Aqui o número de oxidação, ele aumenta. Então, qual dessas substâncias aqui, desses elementos, tem maior chance de sofrer oxidação? A gente olha para os potenciais de oxidação e a gente vai ver que o lítio, ó, o lítio é o que tem mais chance de sofrer oxidação. O Enem não vai te dar o potencial de oxidação lá no dia, ele vai te dar o de redução. A gente pode fazer um raciocínio inverso. A espécie que tem mais chance de sofrer oxidação é também a que tem o menor potencial de redução, certo? E tudo isso está anotado nesse slide. Então, vejam só. Qual espécie tem mais chance de sofrer redução? O cobre. E por que é o cobre? Porque ele tem o maior potencial de redução, por isso ele tem mais chances de sofrer redução, e ele também tem o menor potencial de oxidação. Dentre todas as espécies químicas, ele é o que tem o menor potencial de oxidação. É por isso que ele sofre o contrário, como se fosse redução. Agora, qual espécie tem mais chance de sofrer oxidação? A gente pode olhar para a que tem o maior potencial de oxidação, que a gente vai ter que escrever lá na hora, ou olhar para a espécie que tem o menor potencial de redução. Ter um menor potencial de redução significa ser a espécie que sofre oxidação. E aqui é o lítio, portanto. Como que isso cai na prova? Olha só, tá vendo como a gente bate o olho, a gente já sabe que é essa questão? Já tem aqui, né, uma tabela que nem essa outra. Inclusive, essa anterior que eu mostrei ali nos slides, ela foi retirada do Enem, ou seja, mais uma questão que isso caiu. Então, aqui tá falando, gente, sobre usar um metal como metal de sacrifício, certo? A gente vai usar um metal de sacrifício. Como que a gente usa um metal de sacrifício? A gente olha o metal que nós queremos proteger, neste caso, queremos proteger o aço, que é uma liga de ferro e carbono, que é o ferro. É o principal constituinte do aço, certo? E quando a gente quer proteger o aço de processos oxidativos, ou seja, de corroer, de enferrujar, o que a gente pode? A gente pode banhar ele com um metal de sacrifício. E aí, esse metal de sacrifício vai formar uma película por cima desse metal, no caso aqui, do ferro, e impedir que o ferro sofra oxidação. Sabe como que o metal de sacrifício consegue fazer isso? Porque ele vai se sacrificar, ou seja, ele vai sofrer oxidação no lugar do ferro. E é por isso que, se ele vai sofrer oxidação no lugar do ferro, ele tem que ter um maior potencial de oxidação.
Lembrando que potencial em química a gente pode, né? A gente representa aqui por esse E com essa bolinha aqui em cima. Então, o metal de sacrifício é sempre um metal que ele vai se oxidar no lugar daquele que a gente quer proteger. E para isso, ele precisa ter um potencial de oxidação maior. Se a gente olhar aqui na tabela, gente, aqui são os potenciais de redução, né? O Enem sempre dá o de redução. A gente pode, para fazer esse raciocínio do maior de oxidação, a gente pode pensar que é a mesma coisa que ter o menor potencial de redução. Que no caso aqui, a espécie que tem o menor potencial de redução é esta. Este é o menor número da nossa tabela, portanto, é o zinco, que é a resposta. Se vocês não conseguirem fazer pelo raciocínio do metal do potencial de redução, vocês transformam tudo isso aqui em potencial de oxidação, ó, mais 0,76, menos 0,34, é só mudar o sinal, né? Mais 0,25, mais 0,40 e menos 0,86. Por esse raciocínio, aqui são os potenciais de oxidação. Vejam, de fato, o metal de sacrifício é o que tem o maior potencial de oxidação. E nesse caso aqui, ó, a gente consegue visualizar muito bem que é o zinco. A resposta dá na mesma. Portanto, aqui o gabarito é a letra A. Outra forma que isso tem de cair no Enem aqui, outra questão, ó, de novo, galera. De novo aparece aqui a tabelinha. Então, a gente bateu o olho na tabelinha, a gente sabe que é uma questão desse tipo. E lembrando, questões desse tipo, num geral, elas são questões médias. Às vezes, elas podem ir para um difícil, tá? Mas, num geral, elas são médias. Essa aqui é um pouquinho diferente. Ela está perguntando qual é a reação química que está acontecendo a partir do que está dito no texto. Então, vejam, aqui está falando da cauda bordaleza, que é quando os agricultores fazem uma mistura de sulfato de cobre e óxido de cálcio em água. Então, eles pegam aqui sulfato de cobre, que tem essa cor azul, cal virgem, misturam em água e depois misturam uma com a outra e passam, né, para proteger de pragas, enfim, as plantações. E aí, para eles testarem ali se tá correto, eles colocam algumas gotas, ó, 3 gotas, sobre uma faca de ferro limpa. E aí, depois, após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada, gente, o que eles estão querendo dizer aqui, né? Uma mancha avermelhada naquela faca. Então, eu pinguei umas gotas da cauda bordaleza aqui e, de repente, começou a ficar avermelhado. Avermelhado, uma faca de ferro, né? Começar a ficar avermelhado. O que será que é essa vermelhidão da faca de ferro? É ferrugem. Ou seja, isso aqui é quando o ferro sofre oxidação. O ferro enferrujou, ele corroeu, ele oxidou, certo? E aí, a partir disso, ele pergunta qual é a reação química que representa a formação dessa mancha. Primeira coisa, gente, sem saber nada de oxirredução e tal. Se a gente pegou numa faca, saiu da faca esse vermelho. E a faca é feita de ferro, certo? Ferro o quê que a gente tem aqui? Ferro metálico, ferro sólido. Só sabendo isso, a gente elimina a letra A, B e C. Porque as únicas que têm ferro sólido, ó, ferro metálico, são a letra D e a letra E. Certo? E agora, a gente precisa entender qual desses metais que vai reagir com o ferro, certo? E aí, galera, se a gente for olhar, né, aqui tá falando que o óxido de cálcio, ele serve ali para dar basicidade no sistema. Quem que vai reagir de fato com o ferro? Então, não é exatamente o cálcio, só por isso a gente mataria aqui. Como que a gente resolve, né, olhando para esses potenciais? Então, vejam só, o ferro, gente, olha só, surgiu a mancha avermelhada porque ele sofreu oxidação, ó, ele perdeu elétrons, tanto que o número de oxidação dele é mais 3, certo? Ou seja, ele oxidou, ele corroeu. Se ele corroeu, né, a espécie que corroeu ele tem que ter um potencial de redução maior. Se ele oxidou, a outra espécie reduziu, né? Ou melhor, o ferro tem que ter um potencial de oxidação maior do que essa espécie. Lembrando, aqui a gente tem os de redução. Vamos passar aqui para os de oxidação, certo? Os de oxidação, mais 2,87, mais 0,04, menos 0,34, menos 0,52 e menos 0,77. Quem é que dessas espécies aqui, né, tem um potencial de oxidação menor
do que o do ferro, pois o ferro tem que ter um potencial de oxidação, pois ele oxida neste caso. A única espécie aqui que tem potencial, única não, né? São essas 3 espécies aqui que vão ter potencial de oxidação menor do que o do ferro, lembrando, né? Ferro aqui. E aí, afinal, a gente tá falando desse ferro aqui, né, gente? Ferro sólido, ó. Esses outros ferros aqui com 3+, 3+, 2+, isso são íons, estão em solução. Então, as espécies que têm menor potencial de oxidação são essas 3 últimas, ok? Só que dessas, vejam, a única que tem numa das alternativas é o cobre. O cálcio não está entre elas. O cálcio tem um potencial de oxidação maior. Ele sofreria oxidação e não o ferro. No caso, a gente já sabe aqui que o ferro é que oxidou, afinal, formou a ferrugem, essa mancha avermelhada, afinal, também o número de oxidação dele reduziu. Então, outra espécie tem que sofrer redução, ou seja, tem que ter um potencial de oxidação menor. E aí, são somente essas 3 espécies, e aí, no caso aqui, a gente só pode, né? A gente só tem o cobre em uma alternativa, portanto, o gabarito aqui é letra E. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Lembrando que essa última questão é importante pontuar, que é uma questão de nível de dificuldade maior, tá? Então, vejam, a gente pode ter esse assunto em questões médias, mas a gente pode ter também em questões um pouco mais complexas, como é o caso dessa, mas ainda assim é um assunto padrão. Vocês vão bater o olho, viu essa tabela, com certeza é uma questão que se resolve pensando nos potenciais de oxidação e de redução. Não esqueçam, então, que dia 1º, segunda-feira, a gente vai ter o lançamento do curso, onde eu vou te mostrar vários desses padrões, tanto em aulas conceituais, para você entender como esses padrões caem, como esse assunto é cobrado pelas questões, quanto nas próprias questões, onde você vai ter uma lista lá só com questões padrão de Química no Enem. Então, eu te espero como meu aluno no curso de questões padrão Química Enem. E se você curtiu essa aula, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo gratuito de qualidade aqui no YouTube. Até semana que vem!